Olá, meus caros. Vamos falando aí de salvação na Santa Imaculada Conceição, Igreja Católica. Vocês acreditam que em pleno século XXI ainda temos gente falando do que não sabe, afirmando que não há salvação fora da Imaculada, da pudica, da Santa, da deusa de Deus, da mulher de Deus, quatro paredes, cúpula, cúria, vaticanizada, a nossa amada, santa, 1000 vezes santa igreja. No outro canal, a pessoa foi lá e falou num vídeo da André Surak, e falou um monte, e jogou um por todos, dizendo que os evangélicos não prestam, aquela coisa toda de gente ignorante, analfabeto, espiritualmente falando, teologicamente falando, não conhece nem a Bíblia e nem o catecismo. Por isso que eu estou falando, porque para mim falar desse assunto eu tenho que ir direto na fonte da amada, nossa queridinha Igreja Católica. Eu estudei o catecismo. Aliás, a minha avó sabia muita coisa do catecismo, sabia de cor e salteado muitas coisas do catecismo, e até aquela oração lá, creio em Deus Pai, que ela sempre mencionava para mim. Então, e olha que a minha avó é evangélica no final da vida. Então veja só, vai procurar lá, ô fanática, vai ler o catecismo lá, ó. O catecismo número 847. Você pode ler do 846 até o 848. Então, 846, 847, 848. Você lê ali, vai estar dizendo assim: não há salvação fora da igreja. Contudo, todavia, existe uma exceção à regra, como para tudo na vida. Aqueles que nunca ouviram falar da palavra de Deus, aqueles que, por conta da cultura, do contexto no qual estão inseridos, não tem como assimilar muito tanto a palavra como a tradição católica, ou entender a igreja católica, que vão ser salvos, bem como aqueles que o próprio Deus vai, segundo a onisciência, onipotência, onipresença dele, alcançar, e as pessoas vão ter fé e vão ser salvas. Sim, está lá no catecismo católico. Até que enfim tem alguma coisa razoável no catecismo. Na realidade tem muita coisa no catecismo, se você for ler, que é do evangelho. Realmente é o que a Bíblia diz. Mas os fanáticos, eles vão só na regra e não vão na exceção à regra. Como, por exemplo, no Brasil. No Brasil é proibido o aborto, mas existe exceção à regra que pode em 3 ocasiões. Agora eles querem tirar de vez a proibição. Mas já é permitido em 3 ocasiões. E com relação à salvação, ela, para os católicos, é na igreja católica. Não tem nenhum problema com eu, não tenho particularmente nenhum problema com isso. Você ama, idolatra a igreja católica, tudo bem. Fique lá com o pau de mim. Se você analisar o que é o pau de mim, né? Na realidade é o Deus mim. Se você estudar um pouquinho de arquitetura fálica, você vai entender o que eu estou dizendo. Uma outra coisa é que você é ignorante também, você católico fica falando aí. Aliás, esse Deus está até na igreja evangélica, lamentavelmente. Então você vai ser salvo lá na católica. Agora você estando na católica querendo dizer que você é dono do céu, que Deus vai impedir os outros de ser salvo. Você é Deus para julgar. É isso, se a Bíblia diz não julgueis, São Mateus 7. E se for para julgar é com aparência, não, é com a reta justiça, conforme está em São João 7,24. Não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. Então, minha queridinha, vai estudar o teu próprio catecismo, as tuas próprias normas da tua santa, sacrossanta igreja. Para depois até estudar a Bíblia. Mas até o inverso. O certo é estudar a Bíblia e depois estudar as normas. Mas nesse caso, quando o seu fanatismo, faça isso que você vai ver o tiro que deu, que saiu pela culatra. O próprio catecismo da igreja católica diz que vão ser salvos aqueles que não pertencem à igreja católica. Então, está vendo a ignorância desse povo? Eles desconhecem os próprios estatutos, as próprias leis das suas próprias igrejas e ficam criando contenda, picuinha nas internet, na vida, na família, fora da família, trabalho, em casa. Larga esse fanatismo, essa idiotização através da fé genuína em Deus, colocando no lugar do próximo,
A Deus sobre todas as coisas, o próximo é a ti mesmo. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Por isso que ele é longânimo. Assim como Paulo, exemplo de Paulo, ele não precisou de igreja para ser salvo. Ele estava aqui andando assim, no caminho de Damasco. E eu vou perseguir mais os cristãos, vou matar mais eles. Esses vagabundos estão querendo acabar com o judaísmo aqui. Aí, pá, parece uma luz lá nele. Ele leva uma cacetada. E vem uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu digo: mas o que eu estou vendo aqui? Eu estou delirando. É uma psicopatia minha. Estou ouvindo vozes. Estou esquizofrênico. E aí ele não sabe o que acontece. Mas é o próprio Jesus falando com ele. E ele se converte com a fala de Cristo no caminho de Damasco. Precisou de igreja, de pregador? Não precisou. Isso é a prova nítida e clara, registrada na Bíblia, que não precisa pertencer à igreja. E não precisa pertencer a uma religião denominada por um homem, como é a Igreja Católica, fundada em 390 por Teodósio, oficialmente institucionalizada, mas que começou em 313 depois de Cristo, quando Constantino I acabou se convertendo, entre aspas, numa batalha que venceu. Ok? Estude. Tão simples estudar. Aí, meus caros, mais um vídeo, claro. Vai estudar o catecismo 846, 147, 148. E pare de mimimi, tá aqui me incomodando. Fanático, fanática, católica, católico. Uma vez católico, para sempre católico. Ok, eu respeito você ser dessa forma. Agora tem pessoas que pensam diferente, que tem uma intimidade com Deus maior até mesmo do que aqueles que você acha, ou aqui até mesmo você. Respeite, assim como Jesus respeitou aqueles discípulos que estavam lá naquela banda de lá, ó. Estavam lá pregando, curando, expulsando demônios ou exorcizando. Estavam lá operando sinais e maravilhas no nome de Jesus que estava aqui. Os discípulos, os santarrões como você, não há salvação fora aqui dos apóstolos. Não há salvação aqui fora dos 12 apóstolos. Aí Jesus diz assim: peraí. Quem não é contra nós é por nós. Se a gente fala do mesmo Deus, do mesmo Jesus, qual é o problema? Agora, se tem picaretagem lá, Deus vai tratar do mesmo modo como existe aqui. E você às vezes passa pano, porque o homem é suscetível ao erro. Abraço e até a próxima.